Uma casa de amor. Bom dia, os companheiros aqui presentes. Bom dia a todos que nos acompanham de casa. Estamos iniciando a nossa reunião, sábado, desse horário. Teremos outra reunião pública hoje, às 5 da tarde. Temos reunião pública às quartas-feiras, às 10 da manhã, às 3 e às 7 da noite. Hoje, sábado, neste horário, nós temos o trabalho da obra social, que está funcionando lá no andar de cima, para o qual nós sempre pedimos auxílio. Quem puder colaborar conosco, eles chegam, tomam o café da manhã, depois são divididos por setores, os pais, as crianças, os jovens, cada um de acordo com a sua idade, desde o bebezinho recém-nascido até a juventude, são todos separados por idade, estão lá na evangelização, mas quando chegam todos têm que se alimentar, né? Todos nós, a primeira atividade do dia, a gente tem que se alimentar. Então, aqui também. Então, por isso, nós pedimos a colaboração de todos, porque o que eles tomam no café da manhã aqui é o que a gente toma em casa. Então, quando a gente comprar o nosso alimento para o café da manhã, se pudermos lembrar de trazer aqui para casa, pode ser o pão de forma, a margarina, o açúcar, o café, o leite, o que puderem trazer é sempre muito bem-vindo. E todos, antes de ir para casa, eles almoçam. Então, também o que a gente puder trazer, o feijão, o arroz, o sal, o óleo, os condimentos, o que a gente puder trazer é sempre muito bem-vindo. Nossa casa é muito grande, está muito bonita, tudo branquinho, precisamos de material de limpeza. Quando formos ao supermercado, não esquecer de trazer um pacotinho do sabão em pó, a vassoura, o balde, o rodo, o pano de chão, o que trouxer é sempre muito bem-vindo. A nossa casa preza muito o estudo da doutrina. Nós temos ali a nossa livraria, com livros com preços em promoção. É só falar ali com a Cristina ou com a Ana, que elas sempre apontam para a gente os livros que estão em promoção, porque nós precisamos ler. Doutrina espírita exige que a gente leia, e não somente lê, estude, né? Porque ler, a gente lê rapidinho, mas o estudar é mais demorado, e nós precisamos estudar. Estudando a doutrina espírita, a gente se equilibra, a gente se acalma, a gente passa a compreender melhor as nossas dificuldades e as dificuldades daqueles que convivem conosco, do nosso próximo. Então, precisamos estudar, precisamos muito. E vou aproveitar o momento para avisar que no domingo, dia 28 de julho, é o nosso culto mensal, e vai ser aqui na nossa casa. É um momento de nós estudarmos e nos confraternizarmos, de nos unirmos aqui. Então, dia 28, é um tempo pequenininho, é de 4 às 5 da tarde, o nosso culto mensal. Estão todos convidados, certo? Hoje, na mesa, nós temos a nossa companheira Maria Genésia, ainda não decorei o nome dela, mas até o final eu decoro. Maria Genésia, que vai nos falar do Livro dos Espíritos, e o nosso companheiro Léo, que estaria aqui, mas ele está dando aula lá em cima. Então, na hora do passe, eu vou falar sobre o Evangelho. O Evangelho de hoje é o capítulo 25, Buscai e achareis. O item 6, e que nos fala: observai os pássaros do céu. E nos diz assim o Evangelho: não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Fazei vossos tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem a traça os consomem, e nem os ladrões os desenterram e roubam. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração.
Eis porque vos digo, não vos inquieteis para saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem onde achareis vestimentas para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais que o alimento, e o corpo mais que a vestimenta? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não ceifam, não fazem provisões nos celeiros, e contudo vosso Pai Celeste os alimenta. Porventura não sois muito mais do que eles? E quem é aquele dentre vós que pode, por mais que se afadigue, aumentar de um côvado a sua altura? Por que vos inquietais também com a vestimenta? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fiam, entretanto eu vos declaro que nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestia como um deles. Se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira uma erva do campo, que hoje existe e que amanhã será lançada ao forno, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Isso será comentado durante o passe. Vamos então fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, pedindo sempre a Ele que nos envolva com seu manto de paz, de luz, de equilíbrio, de serenidade, para que possamos, com os nossos sentimentos acalmados, os nossos pensamentos mais serenos, tirarmos bastante proveito do que nos for passado na manhã de hoje, da nossa doutrina espírita. Pedimos aos espíritos amigos que aqui trabalham no nosso SEAP, na nossa Casa de Amor, que envolva todas as tarefas que estão sendo realizadas, que envolva a companheira que vai nos dirigir a palavra, para que possamos, Senhor, estudando os Teus ensinamentos, nos aproximarmos de Ti o mais depressa possível. Então, Jesus, em Teu nome, em nome desses espíritos amigos que aqui trabalham incansavelmente, o nosso querido Altivo, Antônio de Aquino, Dr. Erma, e toda a coluna de espíritos amorosos, em nome deles e em nome de Deus nosso Pai, pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. O livro dos Espíritos, que a nossa companheira vai nos falar, está no capítulo 2, está na parte 2ª, capítulo 6, da questão 258 em diante, sobre a escolha das provas. Eu vou ler uma questão, a questão 258. Kardec pergunta assim: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E os espíritos responderam: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, que Jesus abençoe a nossa companheira. Meus irmãos, bom dia. Que a suavíssima paz de Jesus nos envolva. É com muita alegria estamos aqui. Meu nome é Maria Genésia, como ela falou, eu sou do grupo Núcleo Espírita Leão Denis de Campo Grande, o NELD, coligada à casa, o CELD, de Bento Ribeiro. Então, eu estou me sentindo em casa, né? Porque estar falando na casa de Altivo Panfiro é tudo de bom, né? É um privilégio, me sinto muito honrada de estar aqui. Então, que possamos levar a palavra fácil, o entendimento preciso, que essa cúpula espiritual que nos assiste, a coberta, nos inspire, porque sabemos que nós não estamos sozinhos, em momento algum. E aí nós vamos falar de uma questão, para todos nós, muito pertinente, que é a escolha. E é tão difícil escolher, às vezes, né? A gente fala assim, poxa, eu escolho, faço isso, faço aquilo. Mas a gente vai falar de um preparatório que todos nós temos antes de reencarnar. Todos nós estamos matriculados, sem exceção, num planeta escola e hospital. Certo? André Luiz nos diz, no Missionário da Luz, que o planeta é escola para quê? O que a gente vai aprender? E é hospital, para quê?
para nos tratarmos. Porque todos nós também somos doentes do corpo, doentes da alma. Então é muito bom estar numa casa espírita para apreendermos cada vez mais a necessidade de sairmos daqui melhores do que chegamos. Nós chegamos com uma bagagem, eu quero sair com mochila, bem leve, né? Porque a gente não vai parar. A gente comete os equívocos, né? Porque só erra quem faz, mas a gente aprende. Porque se a gente não aprender com esses erros, a gente vai repetir, até apreender. Concordam? Então, segundo os amigos espirituais, nós fizemos um resumo desse estudo, tá? Escolhas e provas. Provas é o quê? É um aprendizado. Nós estamos num planeta de prova e expiações. Expiações é o quê? É o resgate, é a dívida. A gente não paga. Eu me lembro, em 1996, eu comprei minha primeira máquina de lavar. Sabe como? Num consórcio no Ponto Frio. Lembra do consórcio? Quando eu cheguei a casa, minha mãe falou, você é louca, 24 meses. Eu falei, mas a gente paga, são 24 meses. E resgatamos, né? Pagamos. Eu só estou fazendo uma analogia, que nós podemos, sim, estamos aqui para resgatar. E lembrando sempre que o Senhor Jesus nos adverte que Deus não dá fardo pesado a ombro leve. Ele dá o quê? De acordo com o quê? Possamos carregar. Então, a gente fica muito ainda preso, né, às nossas muquerelas. Sabe o que é muquerela? É murmuração, mu de murmuração, que de queixa, re de reclamação e lá de lamentação. Muquerela. A gente fica, isso não vai dar certo. Sempre com um pensamento negativo. Como a gente, sabe, se diminui. Já ouviu aquela frase, é muita areia para o meu caminhão? Como assim? Então, os espíritos dizem que, de um modo geral, como a nossa irmã leu a primeira questão, todos os espíritos estão aptos a reencarnar. A gente, quando estuda Missionário da Luz, a gente vê todo o preparo para reencarnar. E reencarnar não é tão simples assim. Vai, pode ir, vai embora. Não é assim. Tem que ter um preparo, né? E escolhe as suas provas. Eu escolhi o que eu estou passando? Escolheu. Mas está difícil, mas nem possível. Por isso que nós temos uma doutrina consoladora, confortadora, esclarecedora. Então ele diz que nem todos os espíritos estão aptos, segundo André Luiz, a escolher suas provas. Muitos estão direcionados, que aí nós temos aquela compulsória. Olha, tem que ir. Não, tem que ir. Agora né? Nós temos o anjinho da guarda, que está sempre ali nos orientando, os bons espíritos, né? Os amigos espirituais, torcendo por cada um de nós. Então, nem todo mundo está apto, mas aquele que está apto, escolhe. E muitas das vezes escolhe, eu quero ir, essa daqui não, essa daqui, espera um pouquinho. Fortalece mais aqui para você pegar aqui, tá bom? Não pula essa etapa, não. Que a gente, não, mas eu já estou... Não, eles sabem nos orientar bem aberto. Olha, escolhe essa daqui. E eu vou falar uma coisa pessoal para vocês. Eu tenho certeza, que eu chamei meu mentor e falei assim, vem cá, não me dê moleza. Combinado? Combinado? Não me dê moleza. E não deram. Quando eu pensei que eu ia, Senhor, meu Deus, me ajuda, porque não é fácil, mas não é difícil. Tá? Por isso que nós temos que estudar, porque conforme a gente vai estudando, a gente vai se libertando dessas mazelas que carregamos, né? E aí a gente precisa estar estudando justamente para nós, né, nos conscientizarmos que ainda somos frágeis. Nós somos mais frágeis do que fracos. Então, nós precisamos de estudar. E exatamente por isso, por falta desse estudo, desse esclarecimento, que muitos falham, muitos escorregam, muitos caem nas tentações, né? E aí nós precisamos cada vez mais sentirmos, né, essa presença divina. Porque o Senhor Jesus nos diz assim, tudo, ele falou tudo, ele não falou minha parte não, ele falou tudo que eu faço,
tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Ué, muito mais? Sim. Porque ele é um modelo, ele é o guia. Então, se eu tenho esse modelo e esse guia que nos dirige, né, nos caminha ali, então não tem como, né? A gente ainda cai, ainda falha, mas quando a gente cai, escorreguei na rampa de novo, volta, né? Já teve aquela brincadeira? Volta, que o espírito não regride, ele estaciona para podermos dar a continuidade. Então, é só para a gente sentir que nós estamos no lugar certo, na hora certa, no momento certo, na família certa, no lugar certo, tudo está certo. Como diz Einstein, Deus não joga dados no universo. Tá? Então está tudo certo, tudo está no seu lugar, lembra? Graças a Deus, né? Benito de Paula canta. Não devemos esquecer de dizer graças a Deus. Aí vem Paulo dizendo o que para nós? Em tudo rendei graça. Puxa vida, levei uma topada, dê graças a Deus, você poderia ter dado uma topada, quebrado uma perna, né? Dê graças a Deus. Mas essa dificuldade que eu estou passando, você não imagina. Dê graças a Deus. Certa vez, o Chico Xavier conta, né, que um amigo, ele chegava 1 hora antes de começar o centro lá em Uberaba, o centro da prece. Não sei se vocês já foram, eu não tive o privilégio de conhecer o Chico, mas depois eu fui a Uberaba, nós fomos lá no centro da prece, onde ele, né, fazia as psicografias. E aí, chegando, o Chico conta que um amigo chegou, sempre 1 hora antes, arrumava o salão, salão não, uma casinha, né? É uma sala pequena, botava o copinho com água, ia lá nos banheiros, aquela pessoa prestativa. Aí ele chegou no centro e o amigo não chegou. Mas o que aconteceu? Aí todo mundo foi, né? Naquele tempo não tinha celular, ligaram lá para o escritório do amigo, ninguém atendeu. E mais tarde, no meio da reunião, o amigo chegou meio cabisbaixo, ficou lá, sentadinho lá atrás, num banquinho. Aí acabou a reunião. O Chico, o que houve, meu amigo? Ele falou, poxa, Chico, assaltaram o meu escritório, ele era contador, me levaram tudo. Levaram o cheque, porque antigamente, né, o cheque pré-datado de clientes, levaram um dinheirinho e tal. Estou desolado, Chico. Poxa, aí a gente entra, né? Poxa, eu vou ao centro, faço a caridade. Poxa, Chico, levaram tudo, não me pouparam de nada. Aí o Chico abraça ele e fala assim, poxa, meu irmão, como é bom pagar, né? Como é bom pagar. Aquilo é um resgate. Foi a prova, foi a expiação. Eu tenho uma amiga que ela teve 5 carros, todos furtados. E o último foi um Chevette no Barra Shopping. Imagina, o estacionamento do Barra Shopping. O dela foi escolhido. Ela não teve mais. E quantas vezes ela tivesse, seria furtado. Como é bom pagar. E às vezes a gente não quer pagar. E aí, lendo um resumo desse estudo, nos orienta os espíritos dizendo o seguinte: muitas das dificuldades por que passamos são oriundas de nossa intemperança mental. Aí o André Luiz pede para a gente esquecer os próprios constrangimentos, a fim de cultivar a vontade de servir, porque o melhor servidor é aquele que serve. A nossa intemperança mental é muito grande. A nossa tolerância é 0 para determinadas situações. E aí nós estamos aqui num estágio, num treinamento de saber esperar, não é teu tempo agora. Faça a tua parte que Jesus faz a dele. Mas eu quero agora. Né? É aquela coisa do imediatismo. Por que eu tenho que esperar? Fulano já foi e conseguiu. Né? A gente até se compara, né? E comparação é uma coisa tão ruim, porque comparação só serve para dizer que você é bonita ou sou feia. Ponto. Por isso que nós não devemos comparar os filhos.
porque os dedos das mãos não são iguais. Cada um é único. Cada um de nós aqui está num processo. E a gente tem que respeitar esse processo evolutivo de cada um. Mas existem outras que fazem parte do nosso aprendizado, segundo os Espíritos, e necessitamos passar por elas a fim de receber lições que recusamos através de conselho e demonstrações. Recusamos, às vezes, né, uma mãe chega para uma filha, para um filho, orienta. Filho só muda o endereço, né, gente? Ah, já sei, mãe. Eles sabem tudo, né, gente? A gente vai falar assim, mas já sei, mãe. Pode deixar, mãe. Eu falei, não, filho, eu só quero te orientar assim, né? Só para, né? A gente tem que ir até com jeitinho para falar, né? Porque eles já sabem. Mas é assim mesmo. Às vezes eles precisam errar, né? E a gente quer, né? Taca aquele... É como se ele estivesse andando ainda, né? Que a gente fica assim cercando para que eles não se machuquem, para que eles não caem. Mas às vezes tem que cair, né? Que um joelho ralado dói menos que um coração partido. A Kel Smith musicou. Eu toco muita música aqui, tá, gente? A Kel Smith musicou que um joelho ralado, é de Clarice Lispector, dói menos que um coração partido. Às vezes tem que deixar ralar o joelho. E a gente não quer deixar ralar o joelho. A gente não quer, né? Se a gente pudesse, né, a gente passava por eles. Não é assim? Porque ninguém quer ver um filho doente. Senhor, transfere essa febre para mim um pouquinho, né? Mas ele tem que sentir aquela febre. Então, o destino nunca é fixo para nenhum espírito. Então, se você tem que passar, você vai passar. Aí tem aquela história, que muitos já devem conhecer, daquele trabalhador espírita, o trabalhador numa casa espírita incansável, era médium, e de repente ele teve um acidente no seu trabalho e perdeu um dedinho. Um dedinho, só um dedinho. Claro que aquilo, né, foi impactante. Poxa, perdi um dedinho, então. Quando chegou na reunião mediúnica à noite, um espírito amigo falou assim, meu irmão, era para você perder um braço. Mas como você está no caminho do bem, a misericórdia de Deus chega e cancela, né? Vamos parar, porque esse é um trabalhador. Já pensou tirar esse trabalhador? Então, a misericórdia de Deus é infinita para cada um de nós. A gente não passa o que a gente não precise passar. Claro que respeitando o livre-arbítrio, que a gente vai falar, né, das provas, das escolhas aqui sempre, né? Esse é o nosso tema. E ele pode ser mudado, nosso destino, desde que queiramos fazer o quê? O bem. Está com dúvida? Faz o bem. Quer acertar? Faz o bem. A gente não sabe que a semeadora é livre. Você pode semear o que você quiser, mas você vai colher. Se eu estou plantando pimenta, eu vou colher maçã? Eu vou colher pimenta. Então, a cada um é dado segundo as suas obras. Então, o nosso destino não é uma coisa fixa. A gente tem que escolher os caminhos. Para isso, nós estamos aqui estudando. Porque, conforme a gente vai estudando, a gente vai, né, parafraseando aquela frase do Sócrates, sei que nada sei, porque a gente vai estudando e fala, caramba, eu já estudei isso aqui do Livro dos Espíritos, mas eu não tinha tido aquele olhar. Olha que essa coisa interessante, né? Eu estou prestando mais atenção agora. Então, tem coisas que a gente ainda não vai sair dessa vida presente, nessa presente existência, porque a vida é uma só. O Divaldo falou isso. Aquele tempo que ele vinha pelo MAP, ele ficava lá, eu não sei o nome agora, já foi Metropolitan, Citibank Hall, tanto nome, né? E ele estava lá, eu estava lá, e ele disse assim, os nossos irmãos evangélicos estão certos, quando diz que a vida é uma só. Sim, mas múltiplas são as existências. Essa aqui é uma nova existência. Eu estou Maria Genésio, eu não sou Maria Genésio. Então, existem provas, escolhas, né, de espíritos que escolhem, né, se desafiar. Eu pedi para não me dar moleza. Fui atendida com louvor. Mas, segundo os espíritos, há casos raros de espíritos que desafiam sua própria capacidade, ou às vezes para auxiliar membro de uma família.
Então, deixa eu reencarnar naquela família, naquele lugar. Meu irmão, ali é um âmbito de criminalidade, ali tem espíritos muito perversos. Deixa eu reencarnar. Eu preciso ajudar essa família. Eu tenho muito afeto por essa família. Lembra de Alcione, no livro Renúncia? Que coisa linda, hein? O que é Alcione? Não necessitava reencarnar mais, mas pelo afeto, pelo amor, né? Como diz o Senhor Jesus, o amor, né, cobre a multidão dos pecados. E esse espírito reencarna naquele âmbito, olha a escolha da prova, para auxiliar aqueles que estão ali e podem vir a escorregar. Isso me faz lembrar, há muito tempo atrás, deve ter uns 4 ou 5 anos, mas eu fixei muito, porque é um aprendizado, de um jovem que nasceu no Morro Santa Marta. Isso apareceu no Fantástico, tá? E, aos 10 anos, ele passava numa escola de balé. E ele ficava assim, olhando. 9 para 10 anos. Aí uma professora chega, gente, nenhum de nós estamos desamparados. Aí a professora olhou, que esse menininho sempre estava olhando a aula, ficava ali, só quietinho. Aí um dia aquela professora foi tocada. Né? É um livro lindo, Alguém Me Tocou, de José Carlos de Lucas, muito bonito, vale a pena lê-lo. Alguém me tocou. Aí ela foi até a porta e falou assim: você gosta de balé? Sim, professora. Você quer aprender? Como assim? Ele não tinha nem condições, né, de comprar as roupas, sapatilha, não. Você quer aprender? Não, você quer aprender? Vem, eu consigo uma roupa para você, você não vai pagar nada. Hã? Você não vai pagar nada, eu só quero autorização da sua mãe. Essa professora foi até a casa dele, porque a mãe era diarista, não tinha tempo de ir lá. Ele era o filho caçula. E aí a mãe assinou, né? Mas isso vai ser bom para ele. Mas ele tem que estudar. Não, ele vai estudar, todo mundo estudava. A mãe assinou, ele foi para a aula de balé. E hoje esse jovem estava dando uma entrevista no Fantástico, que está lá naquele balé da Rússia, o Bolshoi, o mais famoso do mundo, né? Porque o espírito, ele só quer reencarnar, ele só quer uma chance. Olha, essa professora foi tocada. E aí ele disse que a mãe não quis sair do morro, mas ele desceu, né? Ele comprou uma casa mais abaixo, ele deu uma casa para a mãe. A irmã fez pedagogia, é professora, diretora de um colégio municipal, e o irmão mais velho está preso em Bangu. Ele veio para ajudar, ele veio para auxiliar, ele fez tudo para esse irmão sair da criminalidade. O irmão não quis, porque ainda não despertou. Às vezes a gente tem que, né, eu sei que dói, mas respeitar até a escolha do outro. Ele não quis. E aí ele falou que ele pode ajudar o irmão, ele está ajudando, um advogado, e vai ter que pagar, né, a pena lá, da criminalidade dele. Mas você vê, esse espírito reencarnou para auxiliar aquela família. Às vezes vem um espírito que reencarna para auxiliar a vida financeira daquela família. Vocês lembram que há muito tempo atrás tinha uma propaganda linda, que eu adoro criança, né? Aquela propaganda do Itaú, que rasgava na frente de um bebê, ele soltava aquela gargalhada gostosa, rasgava um papel, ele soltava uma gargalhada gostosa. Então, olha, rasgue todos, né? Não citando o nome dos outros bancos, mas fique com o Itaú, rasgue tudo isso aí que você já conhece de banco e venha para o Itaú pegar essa parte. E sabe por que aquela criança soltava aquela gargalhada gostosa? O pai postou, né, já tem bastante tempo, tem mais de 10 anos essa propaganda, porque o pai recebeu um telegrama que estava sendo demitido, o pai do bebê. Quando ele leu aquele telegrama, hoje vem pelo WhatsApp, né? Hoje vem pelo WhatsApp, coisa fria, mas vem pelo WhatsApp. Rasgou na frente do filho, aí o filho soltou uma gargalhada. Aí ele,
Rasgou de novo. Aí ele postou. O Itaú comprou, né, aquele vídeo, aquela criança. Claro que pagou uma quantia para o pai que deu uma alavancada na vida. Então você vê que Deus não nos desampara. Faça do limão uma limonada. Às vezes a gente está sentado em cima da caixa d'água com sede. Sai daí, sai dessa posição. E às vezes a gente quer, querela, ficar murmurando. Deus, você está vendo como é que eu estou? Ele sabe como você está, como eu estou, como cada um aqui está. Agora, o que ele pede? Ação. Movimente-se. Essa casa tão grande, ofereça uma ajuda. O que eu posso ajudar aqui? Porque não é possível que essa casa enorme, maravilhosa como ela é, não está precisando de um voluntário? Precisa sim, porque a seara do Senhor é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, a gente presta atenção nessas questões, onde nós estamos e para quê. Né? Irmã Cidufo, ela sempre nos questiona, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, um espetáculo esse livro, Reforma Íntima Sem Martírio. Não pergunte por que você está passando por isso. Pergunte para quê eu estou passando por isso. O que eu tenho que aprender com isso aqui? Lembra da escola? Nós estamos aqui para aprender. Expiar para pagar, resgatar. Vamos lá, vamos lá. Porque paga. E as tentações, continuando aqui, né, com os espíritos, não são impostas aos espíritos durante suas reencarnações. Ela nasce dentro do coração de cada um. Então, nós trazemos as nossas tendências, nossas inclinações, né? Reconhecereis o verdadeiro espírita. Pela sua transformação moral. E o esforço, gente, para domar as mais inclinações, as tendências. E nós trazemos, né? Cada um as suas tendências, as suas inclinações, condicionamentos, seus vícios, hábitos. Todos nós temos uma viciação. Porque quando Kardec pergunta qual é a chaga da humanidade, ele responde 2. Quando os espíritos responderam para Kardec 2, ele deve ter pulado de alegria, né? Nossa, só 2! Que moça! Agora fala. Orgulho e egoísmo, pronto. Agora pega o orgulho, as ramificações. Pega o egoísmo. E aí é uma encrenca, né? Porque ainda somos muito orgulhosos. Ainda temos, eu não sei se vocês sabem, que o orgulho casou com a vaidade. Sabia que ele casou com a vaidade? Tiveram um filho chamado Milindre. Bonitinho o filho deles, né? Milindre. Sabe aquela pessoa não me toca? Tem que saber falar com... né? Porque senão, você sabe, né? E aí a gente tem que vencer esses constrangimentos. Se é uma coisa que eu necessitei e necessito nessa presente encarnação, vou dar minha cara a tapa agora, é o silêncio. Você fez isso, aquilo outro. Porque se eu bater a boca, o negócio... Nossa, eu vou puxar aquela espada. Lembra daquele samurai lá atrás? E eu vou arrancar a orelha. Então, eu não quero mais isso. Eu não quero mais brigar. Lembra daquela razão em ser feliz? Não é ser subserviente. Não é ser pamonha, que eu sou filha de nordestina, tá? Minha mãe era da Paraíba, Campina Grande, e minha mãe era braba, no bom sentido da palavra. E ela dizia assim, minha filha, eu só acredito que eu tenho esse temperamento, né? Que eu precisei tratar, e me trata até hoje, do silêncio. Às vezes o silêncio incomoda muita gente. E ela dizia assim, olha, eu só acredito que você é minha filha porque você nasceu em casa. Porque você tem que falar. Eu sei por que eu tenho que calar. Porque eu sei a fera que existe em cada um. A fera que existe em mim. Deixa quieto. Eu estou domando essas tendências. Quero domar essas inclinações negativas. Então,
essas tendências, essas inclinações, ela nasce dentro do coração de cada um. Aí a gente vai vendo as nossas tendências na medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai, sabe, vendo assim, eu já não me importo com isso. Isso já não me atinge mais. Olha que evolução. Mas no bom sentido, a gente tem que perceber isso em nós. Tá? A gente vai percebendo. Em cada reencarnação, em cada oportunidade, a gente está aqui para melhorar algo em nós. Às vezes a gente quer melhorar isso, aquilo outro. Pega um pontinho e traz para você. Esse pontinho, melhora aí em você. Pega, faz esse esforço. Procura fazer esse esforço. Tá? E aí a gente vê o quanto a gente vai iluminando a nossa mente, o nosso coração, a fim de que as ideias surjam, possam ter as inspirações dos bons amigos espirituais. Porque se a gente ficar vibrando na raiva, no rancor, no ressentimento, a gente vai atrair os espíritos rancorosos, ressentidos. A gente atrai, né? Leon Denis diz o quê? No problema do ser e do destino da dor no pensamento, que o pensamento é um imã. O que a gente pensar, a gente atrai. É inevitável isso. Então, pensar coisas boas, vibrar, né, nas coisas boas que estão acontecendo coisas boas. Porque a gente sabe o quê? Que o mal é ousado, não é? E o bem é tímido. Então, mas hoje, né, a gente vê as manchetes das coisas negativas, mas também está acontecendo coisas boas. E muito boas. E que a gente possa vibrar em cima desse bem, desse amor, dessa... Sabe, da gente também chegar junto àqueles que necessitam. O Núcleo Espírita Leon Denis, lá em Campo Grande, o Altivo, a Deusa, né, eles foram até lá, antes da construção, assim me contam, porque eu cheguei lá em 2006, e ao lado já tem um orfanato que tem 43 anos, o abrigo A Minha Casa. E ao lado foi construído o Núcleo Espírita Leon Denis para dar o suporte espiritual a todos aqueles espíritos que estariam ali, passando por ali. Tá? Que ainda tem crianças. Né? Então, a gente percebe que as pessoas vêm, né, com uma queixa principal da solidão. E nós trabalhamos na casa no atendimento fraterno, porque também temos o tratamento espiritual na casa às quartas-feiras. E através do atendimento fraterno, a gente percebe essa queixa da solidão, estou tão só, né? Os filhos casaram, tá. Eu falei assim, o que você gosta de fazer? Eu já fui professora. Você não quer ser explicadora aqui do abrigo A Minha Casa? Porque as crianças, às vezes, necessitam de uma explicadora. Aí, vem aqui. Né? Segundo Joana de Ângeles, quem é solidário não tem solidão. E, às vezes, a gente fica sentado, sem fazer nada, nem por si, nem pelo outro. Lembra que o melhor servidor é aquele que serve. Continuando aqui, os nossos amigos espirituais nos dizem que a escolha da nova reencarnação não pode ser feita de forma apressada. E sim, depois de muito estudo e reflexão a respeito da última estadia da Terra, levando em conta também que o espírito precisa de tempo para renovar suas forças, estabelecer planos e ideias a fim de não incorrer nas mesmas faltas da vida passada. Há pouco tempo, nós tivemos aí no cinema, o Nosso Lar 2, O Mensageiro. Então, todo mundo sabe aqui da queda de Otávio. Otávio estava prontinho para vir. Perfeito. Ele estudou, segundo lá, no plano espiritual, ficou 30 anos, está lá no livro Mensageiro, para poder reencarnar. E aqueles espíritos benevolentes que estavam ali com ele o tempo todo em nosso lar, viriam como irmãos, a fim de que ele pudesse acolhê-los. E aí,
A mãe de Otávio desencarna, o pai contrai segundas núpcias, os irmãos chegam, né? 3, eram 6, 3 da madrasta e 3 que a madrasta teve com o pai de Otávio. Esses 6 espíritos, Otávio relegou. Mas o contrato, o pedido, a solicitação no plano espiritual era para que ele viesse acolhê-los. Como médium, né? Porque o mensageiro ele trabalha muito a questão da mediunidade fracassada. Todos nós somos médiuns. Todos nós. A gente fica muito restrito na psicografia, na ostensiva. Não, todos nós somos. Nós temos as inspirações. Você acha que eu estou aqui sozinha? Não estou, não. Você acha que você está sozinho? Também não. Lá no seu trabalho, eu tenho um filho, Hermínia, que é professor. Não queria que fosse. A mãe falando que a gente quer escolher o que é melhor, né, para eles, né? E o meu filho, no 3º ano do ensino médio, ele sai da escola, que eu trabalhava, para ir para uma escola pré-militar. Estudava de 7 da manhã às 5, que queria ser militar. Eu vou contar a história porque a gente tem mania de escolher pelo outro, saber o melhor pelo outro. Olha só, gente, uma mãe falando, espírita falando isso, mas a gente falha. E aí ele foi para essa escola. Aí o 1º ano ele não passou. Ele queria SpaceX, exército. Falei, filho, olha só, vem cá. É o 3º ano, foi o último ano, você estudava o dia inteiro, foi a melhor coisa que aconteceu. Pegou trem 6 horas da manhã em Campo Grande, amadureceu subitamente, levou marmita, olha que bacana. Aí eu falei, filho, né, que mãe, né? 3º ano, é a primeira vez que você fez a prova, fazia prova anteriores, mas ano que vem você só vai estudar para a prova, né, da SpaceX, tá bom? Mamãe está aqui, tá? Estamos juntos, tá? Não fica triste, não. Mas dá beijinho, né? Tá? Faz a comidinha que ele gosta, faz tudo para agradar, porque o bichinho ficou triste. Porque lidou com a frustração. Ninguém quer ser frustrado, né, gente? Lidar com a frustração é uma encrenca. Foi lá na 2ª tentativa. Deu um nó em Campo Grande, deu um nó. E nós saímos de casa 10 horas... E 12h30 era a prova, tranquilo. Acostumada a levar. Eu tenho um sobrinho filho, tá? Eu tenho que apresentar ele como filho, não posso apresentar como sobrinho. E me chama de mãe. E aí, hoje eu estou bem com a minha irmã, que a minha irmã tinha um ciúminho, mas ela está bem agora. Aceita que dói menos? Acostumado a levar quando podia, né? Ele lá na EFON, que ele fez EFON. E aí, às 10 horas, 11 horas, estamos lá, ó, tranquilo. Fui eu e meu marido. Deu um nó. Chegamos lá, 12h32. Eu tremia dos pés à cabeça. Ele desceu do carro, chegou lá na porta, falou lá com o sargento, só vi o sargento fazendo assim. Eu falei, Senhor, o que eu falo para ele, meu pai? Ai, meu Deus, o que eu digo para ele? Ele veio embora, sentou no carro. Meu marido não é o pai dele já desencarnou, botou a mão no ombro do meu marido e disse assim, ó, muito obrigado por tudo. Meu marido levou 3 multas na Brasil, porque foi um Fittipaldi. Muito obrigado. Você fez o que pôde. Meu marido de cabeça baixa, ele falou, mãe, aprendi, me deu um tapa de luva de película. Aprendi na aula de evangelização, aula de evangelização, que não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade de Deus. Vamos para casa. A aula de evangelização. E olha, a aula de evangelização dele era 8 horas da manhã, na Seara de Jesus, quando eu morava em Nilópolis. E às vezes chovendo, minha mãe falava assim, vai sair com o menino, que eu morava no mesmo terreno com a minha mãe. Eu falei, ué, ele não vai para a escola de manhã? Chovendo? Ah, mas está chovendo. Sabe como é que é a voz às vezes, né? E eu nem... Tá bom, mamãe, estou indo. Sabe? Leva. E ele ia de boa, ele adorava. Aprendi, por isso que eu falo, gente, traga o seu filho, evangelizar é cooperar com Jesus. Evangelizar é cooperar com Jesus.
Um toque que ele lembrou da aula de evangelização, naquele momento foi um conforto para ele. No terceiro ano ele passou, mas eu fiz o plano B com ele. Quando ele acabou o ensino médio, ele fez o Enem. Aí ele optou lá por CEDERJ, ele fez física à distância, lá no Polo Sara, lá em Campo Grande. Aí ele já estava no terceiro ano de física, ele passou. Nossa, gente, vamos comemorar, né? E eu falei assim, cadê o... Aí passou na física, no preparatório físico, cadê a lista? Porque o meu sobrinho já morava comigo, e a EFON mandou uma lista, né, de enxoval. Cadê a lista do enxoval? Me enrolando. Aí, certo dia, aí ele chegou e falou assim, mãe, entra aqui no meu quarto. Mãe é psica, né? Senta aí. Sentei. Coração, tum. Eu falei, tá, deu ruim, né? Mãe, eu quero falar uma coisa com você. Eu falei, meu Deus. Gente, só veio pensamento negativo. Eu falei assim, meu Jesus, me ajuda, me dá orientação. Esse menino engravidou a namorada, não é possível. Senhor, eu não sei como é que eu vou receber essa notícia. Eu pensando, né? E se tivesse, gente? É uma coisa que a gente não quer nada precipitado. Porque tudo, né, a gente prepara. Mas eu falei, gente, perdi perdão, né, a Deus pelo pensamento. Ele não sabe disso não, tá, gente? Está sendo gravado, agora eu estou frita. Aí ele falou assim, mãe, em agosto, isso era setembro, que a prova da SpaceX, né, já era a primeira semana de outubro, já estava assim, estourando o limite do enxoval para comprar, para fazer... Meu filho, o que houve? Mãe, desde agosto eu estou dando aula. Aí eu falei, o que tem? Eu estou dando aula de quê? Ele dava aula particular de física. Eu falei, tá, meu filho, tá, eu sei que você dá aula, né, para ter seu dinheirinho e tal. Não, mãe, eu estou dando aula lá no curso. Porque desde setembro que o professor ficou doente, aí me chamaram. Aí o diretor só ficou olhando para ele. Aí chamou ele e falou assim, você não quer ser um monitor, não? Ó, carteira assinada, você tem... Aí, tá lá. Mãe, eu não quero mais ser militar, eu quero ser professor. Caí. Gente, sabe o que eu fiz? Eu escrevi, pedi uma orientação espiritual, porque aquilo era uma obsessão. Não, está obsediado. Isso aí não é de Deus. Olha só, gente, como é que a gente... Não, você está obsediado. Que isso, mãe? Eu falei, não é possível. São 3 anos, não são 3 dias, não são 3 meses, não são... Eu vou escrever. Aí vem Agostinho e diz assim, aonde ele estiver, ele vai ser um professor de militar. Então pediu o quê? Para eu aceitar, né? E realmente ele foi ser professor, ele ficou no curso, foi coordenador do militar e está lá. É coordenador do militar. Ele deixou de ser militar, ele deixou de cumprir o que ele veio, mas a mãe aqui quase que desvia o caminho, viu? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, pedir muito, Senhor, me orienta, Senhor. Me orienta, porque senão eu vou dar encrenca aqui, eu posso deixar uma pessoa escolher uma coisa errada. Então, por isso que a gente vem, né, para cumprir uma missão aqui, de ter a temperança mental, a paciência mental, porque a gente já sabe o que é melhor para o outro. O professor Rubem Alves, né, já desencarnado, ele tinha uma frase que ele falava assim, todo mundo se preocupa em fazer um curso de oratória, né? Falar bem, expressar-se, como se comunicar, né? Assim? Mas ele nos indica um curso de escutatória. A gente precisa falar menos e ouvir mais. A gente quer falar pelo outro. E, às vezes, a gente não tem paciência. Porque, quando o outro fala... Né? Porque tem pessoas devagar para falar, não tem, gente? Tem. Aí a gente fica assim, nossa, você dá uma volta, fala logo. Nossa. Olha o exercício, né? E não tem personal training melhor do que filho, gente. Filho é personal training mental. Né? Aí, quando você dá uma volta, você já quer falar pelo outro, você já quer dizer... já sei que você vai falar. Já sei. Olha só, é médium, né? Já sei que você vai falar. E, às vezes, a gente tem que ter essa temperança mental de ouvir.
E aí, segundo os espíritos, que a gente está quase acabando, vamos ler aqui, depois de algum tempo no mundo espiritual, porque nós vamos, estamos falando do mundo espiritual para reencarnar, e aqui já estamos todos reencarnados. O espírito começa a fazer planos para uma nova vida terrena, tendo como base os erros cometidos. Errei aqui. E aí a gente volta para aprender a lição. Aí canta Beto Guedes, a lição sabemos de cor, só não resta aprender. Vai voltar. Até a gente, cada um de nós. Você errou aqui, já sabe. Vamos voltar aqui e vamos corrigir esse erro aqui. Até aprender. Por isso que a gente vai e volta, esse planeta escola e permita-nos Deus, nosso Pai Criador, que estejamos aqui, porque independente da minha, da sua, da nossa vontade, o planeta vai se regenerar. Vai passar da escala de prova e expiação para a regeneração. Então, se for, da permissão, que estejamos aqui. E aí, fixando com preferência naqueles que mais o atormentou, e a partir daí seguem outros menos importância, mas que também precisam ser extirpados, a fim de que consiga evoluir mais depressa. Aí, como é que eu faço para evoluir mais depressa? Família, lar. No SOS Família, a Joana diz que o lar é um grande laboratório. Ali é que está o nosso estágio, nosso preparatório. Porque se você for bom no seu lar, lá fora, está tranquilo. Tudo bem que tem pessoas que fazem um personagem aí, mas aí é outro tema que chama um transtorno aí de personalidade. Porque o que eu for no lar, a gente... Porque a primeira caridade começa onde? Em casa. E a primeira caridade começa em cada um de nós. Seja caridoso com você. Tá? Seja gentil com você. Não se exija tanto. Tá? Como diz um livro, não apresse o rio, ele corre sozinho. E às vezes nós queremos apressar o rio. Tá? Então a gente vem no lar, aí tem aquele pai e a mãe, não que você merece, mas que você precisa ter. Você precisa ter aquele pai, aquela mãe. Então está tudo certo, está tudo certo. Então aí apresenta aquelas dificuldades para que nós possamos aprender com essa dificuldade e fazer dela uma limonada. A minha irmã fez gastronomia e ela tem um livro, que eu vou revelar o nome dele, que ele começou aos 12 anos. A mãe fazia trufas e ele vendia. Ele vendia na escola, no bairro, não podia ir muito longe, mas com 12 anos ele começou a fazer trufa. Ele falou, mamãe, me ensina a fazer trufa. Mas, meu filho, você é tão novo, tão pequeno, na beira de um fogão, tem que mexer muito. Mamãe, me ensina a fazer trufas. Ele começou. Aos 18 anos ele abriu uma loja. Aí começou a fazer chocolate, ovos de Páscoa, comprava aquelas formas, E ele projetou que ele teria uma loja de chocolate bem bonita. Pensamento é força, pensamento é criador, segundo o Leon Denis. E hoje é a história do Alexandre, que tem mais de 1.200 franquias do Cacau Show. O Alexandre, o nome dele. O que você está fazendo para melhorar a sua renda? Hoje, então, na internet, a gente aprende tanta coisa, a fazer. E eu não tive essa ideia do Alexandre. A minha mãe fazia doce maravilhoso, eu vendia na escola. Fazia doce, Que nós tivemos uma queda financeira bruscamente. Nós não passamos fome, mas nós tínhamos escassez. Tipo, mamãe, posso repetir? Não. O que tem aí é para o seu irmão. Ah, tá. É uma barra. Meu pai trabalhava no Lloyd. Lloyd era um estaleiro. E o Lloyd faliu. Eu tinha 12 anos de idade. Quando o papai sentou na mesa, e o papai tinha hábito de fazer reunião. Senta aqui, todo mundo. Eu sou filha de um legionário da Legião da Boa Vontade. O papai falou, olha, a mordomia nessa casa acabou. Nós temos que trabalhar. Tá bom. Dispensamos o auxiliar da minha mãe. Mamãe foi lavar a roupa para fora,
E eu lavava a roupa para fora, eu e meu irmão, porque minha mãe era uma cardiopata hipertensa. Quem lavava era eu e meu irmão com 16, 17 e eu com 12. E eu lavo e passo muito bem, segundo, perdoa a minha modéstia. Para ajudar em casa. Para ajudar em casa. Nós estamos ensinando ao nosso filho a ajudar em casa, porque a gente vem com um discurso que eu quero dar para ele o que eu não tive. O que você não teve foi uma prova sua, vamos ajudar. Vamos ser prestativo. Né? Porque ali dentro do nosso lar é uma cooperativa. Vamos lá. O que você pode cooperar dentro de casa? Porque nós precisamos cooperar dentro de casa. Nós precisamos ajudar os nossos pais. Nós precisamos honrar a nossa família. E aí, tem uma frase do Chico Xavier, que está no livro do José Carlos de Luca, Minutos com Chico Xavier. E ele traz essa mensagem para nós. Reencarnar, isso é o Chico, está falando. Reencarnar é recomeçar. É receber de Deus uma nova chance de reconstruir as cenas de existências passadas, nas quais, como roteirista, cada um aqui está fazendo o seu roteiro, do filme de nossa vida, não soubemos escrever uma bela história. Então eu volto para escrever uma bela história. Aí vem a música de novo. Cada um carrega o dom de ser capaz, né? Cada um compõe a sua história. Cada um carrega o dom de ser capaz de ser feliz. E como o nosso tema é escolha e prova, felicidade é a escolha. Você pode escolher ser feliz ou não. Tá? E a gente já está quase terminando. Nas considerações finais, os amigos nos dizem assim: mesmo os espíritos considerados impuros não escolhem os vícios. Mesmo os considerados impuros não escolhem os vícios. E sim, são arrastados para eles devido às más inclinações. Ninguém veio para matar, para roubar. Por isso que o Senhor Jesus diz assim: não julgueis. Não julgueis. Quando a gente vê aquelas notícias horripilantes, né, de um assassinato, ore pelo desencarnado, ore pelo assassino. Não julgueis. E os espíritos enobrecidos podem até escolher viver no meio dos viciados, como eu já contei desse caso do rapaz, né, do balé, que ajudou toda a família. Infelizmente, o irmão sucumbiu, não conseguiu. E espero que já tenha conseguido, né? Mas dificilmente se deixam levar pela atração do mal. Porque a evangelização, como eu narrei anteriormente, é necessário para que nós possamos despertar nos nossos filhos, tá, a vontade de servir ao Senhor Jesus. Porque Joana de Ângeles nos diz que aquele que conhece o Cristo jamais será o mesmo. Jamais. Você conhece o Senhor Jesus? Ele já está no teu coração? Você não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Fazem um culto do Evangelho no lar, convidam Jesus para ir ao seu lar, porque Joana de Ângeles está lá no SOS Família, ela tem um capítulo que ela fala do Evangelho no lar. Não deixe de fazer o Evangelho no seu lar. Porque quando nós fazemos o Evangelho no nosso lar, todo o bairro, os nossos vizinhos são abençoados, né? E nós precisamos cooperar com Jesus. Cada um colocará o seu coração onde estiver o seu tesouro. A nossa irmã falou isso bem na mensagem, né? Que Jesus disse: decorre daí que cada um busca o que realmente deseja, mesmo que isso seja ruim para a sua evolução. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu tesouro? O que é que você, eu e cada um aqui estamos fazendo para garimpar esse coração, né? E aí a gente retorna com aquela frase que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Não é fácil, mas não é impossível. E pelo esforço que cada um aqui devemos fazer para a nossa melhoria íntima, para a nossa reforma sem martírio. Sabemos que longo é o caminho, mas que seja inesgotável a nossa vontade de servir o Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero agradecer a oportunidade, bem-vinda. Eu ia citar, mas a gente faz um estudo, faz outro, né? Já repararam isso? Eu ia falar do livro
Religião dos Espíritos, quem puder ler, fala muito desse estudo de hoje, alguns capítulos aqui. Já comecei a falar, não, vou falar disso, já está tudo aqui marcadinho. Mas os amigos aqui que nos envolvem falaram, não, fala daqui, não fala dali, né? Mas que a mensagem possa chegar a todos os corações presentes, encarnados e desencarnados, e que nós não venhamos, né, a desistir da nossa evolução. Ela é individual e intransferível. Que nós sejamos exemplos, principalmente dentro do nosso lar. Que o Senhor Jesus continue abençoando a todos. E muito, muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos a palavra aqui da nossa companheira Maria Genese. Ela vai voltar outras vezes para... Tá certo. Vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos manter os nossos olhos fechados, pensando na doce e meiga imagem do Cristo, lembrando que todos nós temos um anjo de guarda que está junto de nós, ouvindo as nossas súplicas, fechando os nossos olhos para nos concentrarmos no trabalho do passe. Querido Jesus, chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar, que possam os mentores estarem junto dos médiuns para que recebamos os fluidos de que mais necessitamos. Abençoa, Senhor, esta hora do passe. Graças a Deus. Que Jesus continue nos abençoando. A nossa lição de hoje do Evangelho, que nos fala de observai os pássaros do céu. Quando a gente lê essa lição, a gente percebe que ela precisa de uma explicação. Porque Jesus não ia dizer isso para nós, que nós não nos preocupássemos com o comer, o vestir, se alimentar, que nós não nos preocupássemos em ser previdentes. Por isso Kardec nos explica exatamente o que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer que nós não tivéssemos apego. Quando ele diz aqui, porque o que está, aonde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. A pessoa apegada, ela ama a parte material, ela ama o que ela tem e tem uma pena enorme de deixar aquilo. E todos nós vamos deixar, né? Quando desencarnarmos, não vamos levar fortuna, nada do que seja material. Por isso a companheira falou que quando desencarnar, que a gente leve apenas uma mochila. E essa mochila seja repleta de coisas boas. E nos diz assim o nosso querido Kardec: a terra produz o bastante para alimentar todos os seus habitantes. Quando todos souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça e de caridade e amor ao próximo, ela, como o supérfluo do momento, irá preencher a falta momentânea do outro. Então, quando nós entendermos isso, quando todos entenderem isso, que todos nós temos possibilidade de ajudar o nosso próximo, tanto na ajuda material como na ajuda espiritual. Quantas vezes aqui a gente vem à casa espírita e nós viemos aqui porque estamos passando por um momento emocional muito sério e precisamos de um ombro amigo, precisamos de ouvidos que nos ouçam. Não estamos precisando de nada material. Precisamos de carinho, de aconchego, de uma palavra amiga. Então, é isso que ele está dizendo. E ele, mais adiante, ele diz assim:
Não é com leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Elas precisam estar dentro do coração. Realmente não adianta nós dizermos para o próximo que ele tem que fazer a caridade. Ele tem que fazer a caridade. Não, ele tem que entender que assim como ele precisa de caridade, que nós sabemos que tem a caridade moral e a caridade material, então se ele não precisa da caridade material, ele precisa da caridade moral. Então ele diz, fazer com que penetre dentro dele esse sentimento dentro do coração, isso é a tarefa da doutrina espírita, e é isso que a gente aprende no Espiritismo. A gente aprende que olhar o próximo como nosso irmão, todos nós somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, que é Deus, nosso Pai. Então, quantas vezes a gente é capaz de olhar para uma pessoa e dizer, fulano não está muito bem, não precisa de nada, mas ela precisa de ouvidos. É como disse a nossa companheira, a gente fica preocupado com a oratória, com o falar, porque desde pequenininho nós aprendemos a falar, né? Papai e mamãe ensinam o filho a falar, e a gente não ensina o filho a silenciar, mas a gente tem que saber os momentos certos. Mas a palavra de amor, a palavra de carinho, a palavra de conforto, ela é muito necessária e ela é muito bem-vinda. Quantas vezes nós estamos preocupados, angustiados, e nós precisamos de uma palavra assim, e nós podemos, é só nós treinarmos isso. O que eu gostaria de ouvir na hora que eu estou passando por uma dor? O que eu gostaria de receber? Um carinho, um abraço, um olhar meigo, é isso que nós precisamos. E a doutrina espírita nos passa isso muito bem. Lembro sempre do nosso companheiro altivo, que quando tínhamos um motivo de preocupação, uma angústia, ele sempre tinha uma palavra de carinho, uma palavra muitas vezes de alerta, que a gente estava passando por aquela situação, por não estarmos percebendo em que estávamos errando. E ele carinhosamente, amigavelmente, ele nos alertava e fazia com que a gente despertasse e aprendesse a passar por aquela situação com compreensão. E é isso que a doutrina, é o grande papel da doutrina espírita, nos ensinar a termos resignação, que nada mais é que a compreensão da nossa vida. E assim, querido Jesus, ao final da nossa reunião, nós só podemos agradecer, Senhor, por nos intuir estarmos aqui nesta manhã de sábado, a começarmos tão bem o nosso dia, estudando o Teu Evangelho, estudando as obras do nosso querido Kardec, e isso nos faz muito bem. Permita, Senhor, que esta calma que nos envolve nesse instante, que fique conosco por todo o dia de hoje. É em Teu nome, Jesus, em nome desses espíritos queridos que trabalham incansavelmente aqui no nosso SEAP, na nossa casa de amor. E em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos a nossa manhã de estudos e passes. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Um ótimo dia para todos.